Entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as articulações do PSDB paulista de olho em 2018. O Jornal da Gazeta recebe Orlando Morando, prefeito de São Bernardo do Campo. Orlando Morando é liderança expressiva do PSDB. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o senhor ofereceu um jantar lá em São Bernardo ao governador Geraldo Alckmin, a prefeitos do ABC Paulista, até o prefeito de Santos compareceu. O que foi aquilo? Foi a largada para a campanha de Alckmin à presidência? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite ao Gamberini e à Estela. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu tenho, desde que me tornei prefeito e mesmo quando era deputado estadual, sempre mantive um bom relacionamento com prefeitos do ABC e com os nossos principais expoentes do PSDB. Esta semana o governador Alckmin esteve lá em casa, batemos um bom papo, atualizamos assuntos de governo, assuntos que têm uma correlação direta do governo do estado com as prefeituras. E é óbvio, uma mesa com prefeitos, com o governador, a pauta política era impossível ficar de fora. Mas o Dória também esteve em casa... Nesse jantar? Não, há 60 dias atrás, esteve jantando conosco, também com os prefeitos. Ele também é um grande expoente da política moderna do Brasil, aliás, é um grande nome. Como o Alckmin é um governador exemplar, não é à toa que governa o estado por 4 anos. Bom, Alckmin, aqui no Jornal da Gazeta, na última vez em que ele esteve, ele admitiu que ele queria sim ser candidato do PSDB à presidência da República. Bom, agora ele está admitindo de público que é exatamente esse o desejo dele, que ele quer ser o presidente de todos os brasileiros. São Bernardo do Campo sempre foi reduto petista e é terra onde mora o presidente Lula. Geraldo Alckmin tem chance de vencer Lula no ABC, Lula que aparece nas pesquisas em posição tão mais favorável que o governador? Eu tenho plena convicção que o candidato do PSDB vai derrotar o Lula e o PT, seja o Lula o candidato ou seja outro petista. Quando o senhor fala o candidato do PSDB, quer dizer que o senhor não admite que seja Geraldo Alckmin? Primeiro, o partido é muito grande. Feliz é o partido que tem 2 candidatos. O Dória nunca admitiu ser candidato, faz movimentos de um candidato. Está em Paris hoje. Ele está candidatíssimo, reunido né, pelo com jeito. O presidente Macron, presidente da França, vai visitar o presidente da Argentina. Agora, é muito melhor você ter um posicionamento como esse. Se você me perguntar, o candidato natural do PSDB é o Geraldo Alckmin. Bom, Tasso Gereissati diz que ele é o primeiro da fila. É o candidato natural. Agora, a natureza nem sempre é a lógica. O Geraldo está bem posicionado, governa por 4 vezes o maior estado da federação, foi candidato a presidente, que é uma experiência importantíssima, eu falo isso porque eu também fui candidato a prefeito e não venci uma eleição, fui vencer agora. Agora, o Dória não pode ser descartado, desassociado, porque é uma liderança jovem, é uma liderança que desponta nacionalmente, traz um novo ímpeto, uma nova forma de governar. Então, é um critério que está sendo avaliado. O PSDB não é um fato novo. Nós sempre trabalhamos com estas posições e que enriquece o partido. Não é distante que há 4 anos atrás, também neste mesmo período, tinha uma tensão para saber quem seria o candidato. Então, o PSDB cresce com essa disputa interna. Nós temos estados governados pelo PSDB que vão colaborar muito no processo eleitoral. Agora, tem um momento certo. E tem um problema também. Neste jantar, Geraldo Alckmin foi muito claro. Quando ele diz que ele quer ser o presidente dos brasileiros, ele falou também que o brasileiro quer um presidente pacificador, quer tranquilidade. E isso quer dizer que quer uma pessoa que tenha experiência. Mas claro que isso é impossível. Geraldo Alckmin estava dando recados, tanto para João Dória, que jura que não é candidato, mas parece candidatíssimo, e para Orlando Morando, que está aí sendo muito citado como candidato ao governo do estado? Primeiro, num bate-papo se fala muita coisa, um jantar de 3 horas. Primeiro, quero aqui reafirmar que eu continuo focado na minha cidade. Eu disputei as eleições para governar São Bernardo do Campo,
tenho dedicado 16, 18 horas do meu dia em São Bernardo do Campo, que é o meu compromisso. Tem um grande desafio pela frente, estamos trabalhando e já conseguindo oferecer resultados. Aliás, se o PSDB insistir, entender que Orlando Morando é bom de voto, tem experiência parlamentar, tem experiência no executivo e deve ser o candidato ao governo do estado, Orlando Morando renuncia ao mandato de prefeito de São Bernardo? Poxa, eu gostaria que o PSDB reconhecesse tantas qualidades em mim como você acabou de reconhecer. É isso que várias lideranças estão falando. E eu pergunto se Orlando Morando renuncia para atender a esse pedido, a essa pressão do partido, se acontecer, é claro. Maria Lídia, primeiro eu associo que o nome hoje estar sendo debatido e não colocado é porque a gente vem realmente fazendo um governo melhor do que eu herdei. Com políticas públicas de verdade, sem demagogia. Renuncia ou não renuncia? Eu saio daqui agora, aqui da Gazeta, às 9 horas da noite eu acompanho uma operação da nossa GCM chamada Noite Tranquila, que devolveu a paz. Eu posso te falar de um desafio, e aí eu vou chegar onde você me perguntou. Não tem mais pancadão em São Bernardo do Campo, uma cidade de 900 mil habitantes. Não tem bar atuando irregular, posição firme. Sabe por quê? Porque eu estou lá, eu estou governando, eu estou motivando a nossa tropa, eu estou mostrando que voltou a ter ordem em São Bernardo. É óbvio que isso te coloca em um patamar. Além disso, nós precisamos lembrar, nos últimos 24 anos, quando falava de eleição em São Paulo, a disputa é se seria o Alckmin ou Serra. É um fato isso. Não, mas trazendo para o presente. Não, 24 anos, vamos falar o seguinte. Não, mas renuncia ou não renuncia foi... se for o caso? É legítimo um prefeito eleito, escolhido pela população, renunciar no primeiro mandato para voos mais altos? É legítimo? Primeiro eu quero reafirmar que eu sou prefeito de São Bernardo. Bom, isso ninguém está questionando, eu estou perguntando outra coisa. A legitimidade é muitas vezes colocada, o Serra, por exemplo, ele era prefeito de São Paulo, foi um bom prefeito no período, venceu a eleição no primeiro turno para o governo de São Paulo. Foi a população, inclusive da capital, olha que fato interessante, o paulistano deu vitória ao Serra. Quer dizer, não teve uma convulsão. Agora, o que não pode, Maria Lídia, aí eu acho que é um erro. Eu não tiro o meu foco de ser prefeito de São Bernardo. Eu fui convidado pelo ITV para fazer palestras, não aceitei. Eu fui convidado constantemente para ir fazer reunião em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, não aceitei. Não, mas vai aos sábados é o dia que eu estou em São Bernardo rodando. Mas então vamos voltar aqui para a nossa política. Tá, já vi que o senhor não vai falar nessa questão da renúncia e o telespectador está entendendo muito bem. Você me deu tantos atributos que o PSDB nunca me deu. Mas agora, o senhor aí é tucano de cabeça preta. Tasso Gereissati disse que o novo presidente do PSDB, na opinião dele, deve ser um tucano de cabeça preta, uma pessoa de ideias frescas. Orlando Morando gostaria de ser o presidente do PSDB, já que está no perfil? Maria Lídia, se esse é um desafio que eu aceitaria. Não acho que ainda segui um caminho que me permita ou me credencie até o ponto. Um partido que tem diversos governadores com mais tempo e mais mandatos do que eu. Então, eu também sei me posicionar ao meu tamanho, mas eu tenho convicção de que o PSDB precisa, sim, de ter um presidente sintonizado com os clamores da rua, com os desejos populares, e não é sobre o perfil apenas eleitoral, uma ideia mais oxigenada, uma linha de comunicação moderna. Nós temos tucanos ainda que Facebook é uma coisa inimaginária, esquece, nós estamos numa outra era, o sentimento da população é muito menos discurso e mais ação prática. Então, nesse ponto de vista, eu acredito sim que o presidente Tasso Gereissati está no caminho correto, ele é um tucano histórico, né? Mas tem ideias novas. O Tasso Gereissati não é um general, um coronel da velha política. E então, Geraldo Alckmin tem ideias novas? Tem, não é à toa que ele está há 4 mandatos governando. Ninguém ganha uma eleição em São Paulo se você não levar um estímulo oxigenado ao eleitor, não tem a menor dúvida. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado você, Maria Lídia, um bom final de semana.